Muito bem, amigos, mais uma avaliação aqui no canal do Veículos Velocidade. Essa belezura que está aqui é o Renault Kardian, a principal aposta da Renault nos seus últimos lançamentos. Ela acredita muito nesse carro. Gostei muito do design, gostei muito do conforto interno, gostei muito do comportamento dinâmico, gostei muito do câmbio e gostei muito do motor. Agora, todos esses detalhes vão ser pormenorizados depois da vinheta pelo Guilherme Rocchetti. Carro novo, plataforma nova e temos aqui o Renault Kardian, o primeiro produto do plano da Renault para 2027. Um carro bonito, bom de andar, bom de dirigir e que tem várias características que são interessantes, ainda que outras precisam ser aprimoradas. Mas isso a gente te traz a partir de agora. Antes de continuar, te convidar para que se inscreva aqui no canal do Veículos e Velocidade. Também te inscreve e passa a seguir o perfil do nosso parceiro Marco Escada aqui do Veículos e Velocidade. Então você vai entrar no Instagram e vai procurar um número, ponto escrito, 1.8, @1.8, videografia, fotografia e os carros que também tem as nossas análises por aqui. E se você for da região de Porto Alegre, se inscreve no Auto Clássico Clube, outro perfil do nosso parceiro Marco Escada, em que você vai encontrar todas as dicas para participar dos encontros de carros antigos aqui na região de Porto Alegre. E também entre em www.eudirijo.com.br. Eu Dirijo é revista e classificados e também tem algumas avaliações, especialmente de alguns carros que a gente recebe aqui. Dito isso, a gente começa a olhar para esse Renault Kardian pela parte dianteira. É um desenho complexo em termos de formas e que se harmonizam com esses recortes mais retos. Destaque primeiro para cá, para o logo novo da Renault, nesse formato em duas dimensões. E aí quando a gente olha para o logo, a gente percebe que a grade que o envolve tem esse friso cromado e aqui outros losangos que são, na verdade, uma releitura do próprio logo da Renault, tudo isso em preto piano. Fica bonito, fica harmonioso. Porção inferior aqui tem sensor de estacionamento dianteiro nessa versão Premier, também tem o radar frontal das assistências, isso também é exclusivo da versão Premier e esse aplique aqui nesse tom cinza na parte inferior. É um desenho complexo de dianteira, é um desenho que fica muito bonito, especialmente quando a gente pode olhar um pouco mais para o conjunto de iluminação desse carro. Primeiro porque a gente tem aqui dois níveis de iluminação. Eu estou falando aqui então desse desenho superior, então essa porção aqui ela serve de DRL, luz diurna e também da seta, e essa outra porção ela serve como o farol do carro, e aí eu vou ter então esse bloco principal com luz baixa e luz alta, e ainda na parte inferior do para-choque, como equipamento exclusivo dessa versão Premier Edition, eu vou ter ainda o farol de neblina, bem aqui no cantinho inferior. Fica bonito o desenho, todo o conjunto ele é harmonizado em LED. Pena que esse farol de neblina é um equipamento exclusivo dessa versão topo de gama, assim como a Fiat fez com o Pulse. Deu farol de LED para toda a linha, mas podia ter dado opção para a gente poder comprar esse equipamento como um item de fábrica e não apenas colocar como acessório. Quando a gente olha pela lateral, a gente percebe muito dessa silhueta robusta que a Renault trouxe para cá. Primeiro porque essa versão Premier Edition, ela já tem as rodas maiores, é um desenho de 17 polegadas. E aqui muito bonito, porque eles fizeram um diamantado escurecido aqui. Então, olha só, nessa face aqui em que ela é mais clara, ela tem esse desenho mais grafite, mais escurecido, fica bonito. Tem as molduras aqui em toda a volta do carro, isso acompanha as outras versões, mas aqui repetidor preto, retrovisor preto e o repetidor de seta, esse aqui também é um item dessa versão topo de gama. E quando a gente olha para cá, para a lateral, tem ainda a assinatura da versão Premier Edition, muito bonito, inclusive, é um destaque do carro. Teto em dois tons nessa versão topo de gama, aqui as barras que inclusive a gente pode fazer a abertura delas, deixa eu só verificar aqui, ó. A gente pode fazer a movimentação delas. Agora elas estão na forma aqui longitudinal do carro, mas eu posso, tirando esse parafuso aqui,
ou esse outro parafuso aqui da parte de trás, eu posso jogar essa ponta para lá ou aquela ponta para lá e deixar as duas barras de forma transversal aqui. Isso é muita praticidade porque não te obriga, por exemplo, a ter que comprar uma outra barra transversal. Você lembra daquela primeira EcoSport que já tinha as barras transversais, você podia correr lá para frente e para trás. Aqui você tem até mais opção do que isso. Agora, olhando esse carro para cá para trás, tem também um pouco mais dessa escultura, né, mais avantajada. A gente sabe que é um carro mais largo e a gente tem aí um carro com cerca de 4,20 metros de comprimento e mais de 1,5 metro de largura. Então é um carro de proporções mais avantajadas. Por se tratar de um crossover, a gente tem bons ângulos de entrada e saída. O dianteiro tem 20 graus e o traseiro tem 36 graus. Eu estava falando também da roda de ligar leve 17, ela também está presente na versão intermediária Tecno. Quando a gente começa a olhar um pouco para cá para trás desse carro, a gente já percebe aqui essa lanterna traseira nesse formato de C, com uma porção que avança para o centro da tampa do porta-malas, uma lanterna bonita que tem um ponto de destaque aqui nesse carro. Tem câmera traseira aqui, assim como também tem nas laterais e na dianteira, mas sobre isso eu vou falar depois. A abertura aqui, o trinco do porta-malas é elétrico, então ele vai ter essa abertura mais facilitada. Mas antes da gente falar do porta-malas, deixa eu te mostrar que o para-choque aqui, ele não tem pintura nessa porção, tem sensores, mais esse outro aplique, e aqui na parte inferior a gente tem um olho de gato, né? Não é uma lanterna de neblina, por exemplo. Quando a gente começa a olhar para dentro aqui desse compartimento, a gente já percebe o seguinte: deixei duas mochilas mais nosso equipamento todo para a gente poder olhar o espaço que ele tem. São mais de 350 litros de capacidade que tem aqui nesse porta-malas, e olha a profundidade que tem. Essa bolsa aqui, por exemplo, do marco da câmera de fotografia, olha o tamanho que ela tem, ó, e ela se esconde aqui quando a gente enxerga, né, essa profundidade do porta-malas. Então eu tenho pelo menos 2 palmos aí de profundidade. Ganchinho para pendurar sacola, tem 4 ganchinhos. Eles não são muito resistentes, então você vai ter um certo limite, aí, talvez 1 quilo no máximo para pendurar ali para não quebrar, mas eles estão aí, estão presentes. Também tem iluminação lá naquela porção mais esquerda, e uma coisa que é legal é que o macaco do carro está lá atrás da mochila e a chave de roda está aqui do outro lado. Então olha só, equipamento fácil de você acessar. Não está escondido, não vai te incomodar quando você precisar manusear esse tipo de equipamento. Não que você vá querer fazer isso. Aqui tem 2 puxadores, então eu consigo segurar a tampa do porta-malas ou de um lado ou de outro. Ela não tem o revestimento total, mas o que a Renault fez aqui, a solução está muito adequada, inclusive para a proposta desse carro. Quando a gente abre a porta aqui desse Renault Kardian, a gente vê um desenho bem interessante. Se você já teve Megane Grand Tour, você vai lembrar. Tá vendo esse detalhezinho aqui, ó? Olha só. A porta segue. Por quê? Porque essa porta não traz para cá o meio do carro, o miolo do carro. A coluna da porta só traz a borracha. Se você olhar aí no detalhe por fora, você vai ver que a parte central da porta ela é fixa. Bem ao estilo do Megane, e essa é uma das escolas da Renault. Chevrolet Ômega aqui no Brasil já foi assim. Estou te trazendo esse detalhe para te mostrar um pouco do estilo desse carro, que se complementa aqui, ó, com o bom acabamento da porta, suave ao toque. Ainda que o resto seja tudo em plástico, tem um aplique aqui nessa versão topo de gama Premier Edition, mas aqui onde a gente vai apoiar a mão, ela é suave ao toque. Os bancos também são legais, eles apoiam bem o corpo, a gente vai ver isso quando estiver dirigindo o carro. Deixa eu tirar a chave daqui para a gente poder conversar um pouco mais. Volante forrado em couro, com comandos, aplique inclusive cromado, já é o desenho novo da escola da Renault. E a gente tem aqui um painel que ele é todo em plástico, a gente já sabe disso, mas nessa versão, pelo menos Premier Edition, tem, olha só, um material, né, um aplique aqui também nesse couro sintético, suave ao toque com essa costura. Eu tenho aqui o ar-condicionado. Esse aqui é um ar-condicionado digital em que a gente preseta aqui a temperatura. Vou dar a partida no carro aqui, ó, para que a gente possa então, ó, a gente vai presetar uma temperatura e vai poder escolher aqui a velocidade que a gente quer. Olhando mais para baixo aqui, a gente tem um USB padrão com conexão com a mídia e mais um USB-C. Aqui atrás, no console central, inclusive é fofinho e pode abrir, mas aqui atrás vai ter mais 2. Esses equipamentos, essas 4 portas USB são exclusivas da versão Tecno e também aqui da Premier Edition. Aqui eu tenho o carregador de celular por indução.
Tenho também aqui a alavanca de câmbio, que é esse sistema do joystick, em que eu vou fazer as alterações por aqui, botão parque, freio de estacionamento elétrico, inédito aqui nessa categoria, e o console mais alto. A gente já viu esse desenho aqui, por exemplo, no Fiat Fastback, Fiat Pulse Abarth, e sabe que ele tira um pouquinho do espaço da perna aqui. Quando a gente estiver dirigindo, a gente vai ver isso. Mas aqui no Kardian é menos do que lá nos carros da Fiat, quando tem esse console. Ainda que ele seja alto, que ele seja elevado, né, ele tira um pouquinho de espaço, mas você não se sente tão desconfortável quanto nos carros da Fiat. Tem aqui porta-copos, mas eu posso aqui retirar esse porta-copos, e aí eu vou ter mais um espaço para transportar objetos aqui nessa parte de dentro. E aqui dentro do console também tem mais um espaço para transportar objetos. Entre todos os espaços para objetos aqui dentro, a Renault promete uma capacidade de 8 litros de capacidade. Quando a gente olha para as telas do painel de instrumentos, a gente vai poder fazer a alternância por aqui, e são 3 modos que a gente vê nessa tela lá dentro. Eu tenho então aqui o modo do contagiros, que é o que estava, o modo mais minimalista, e aqui o modo das assistências. E lá no canto superior direito eu tenho a indicação da marcha ali dessa tela, em que eu posso fazer então, né, a alternância, passando para o neutro ou passando para o drive. E aí eu tenho essa alternância aqui que a gente vai poder fazer ali na marcha. E ainda passando aqui para os lados, eu vou ter as telas do computador de bordo, com a distância, com o consumo, e essa outra visão um pouco mais minimalista que a gente tem aqui do carro. E se eu acionar o modo Sport aqui no MySense, ele vai ficar com uma cor diferente, passa para o vermelho, e intensifica ali as barras do contagiros. Até aqui foi informação a respeito desse painel, mas agora eu vou trazer algumas coisas para a gente poder colocar num contexto. O que a gente percebe é um espaço maior de painel para uma tela efetivamente menor. E ainda que ele tenha aquelas linhas ali para tentar aumentar um pouco a percepção, a tela é menor do que o espaço no painel. Por quê? Porque esse painel digital não está presente em todas as versões, então em algumas ele vai ter ponteiro. E aí vem a mesma coisa do que acontece lá na versão topo de gama do Fiat Pulse, em que ele fica com uma telinha menor. E isso, visualmente, não é tão interessante. Além disso, a Renault tirou o privilégio aqui, por exemplo, do conta-giros, porque a gente não tem um conta-giros com número, a gente só tem um conta-giros com barra gráfica. Então, olhando ali, ó, a gente só vê a barra gráfica se mexendo e ele não tem um apontamento com os números da rotação em que a gente está usando aqui. Para quem é um usuário apenas comum do carro, nem vai entender talvez o que é um conta-giros, mas o instrumento tem que estar presente, independente disso, porque quem for mais entusiasta ou quem souber interpretar, vai querer ver o número ali padrão. Então, nesse aspecto, pessoalmente, me agrada mais uma tela que seja menor, mas com 2 relógios digitais, como acontece na Duster, do que um painel digital, como é esse aqui. Bom, mas isso é uma opinião, né? A gente tem várias possibilidades e é bom que a marca também nos oferece esses 2 tipos. Fora isso, a resolução é boa, o painel é bonito, é vistoso e a gente consegue se achar bem. Na tela multimídia, a gente tem aqui aquela mesma que a gente já viu, por exemplo, lá na Renault Duster. Olhando assim, o gráfico não é tão bom, mas ela te atende, ela tem todas as funções essenciais. Então eu vou ter aqui, né, a função para o rádio, por exemplo, com estações pré-definidas. Eu tenho integração com mídia, com aqui os telefones, agora não tem nenhum aqui para parear. Tenho configurações do veículo, com o Driving Eco ainda aqui nessa posição, em que a gente vai poder acompanhar as situações, né, da condução do motorista. Por enquanto, uma pontuação muito ruim aqui, porque a gente está com o carro parado e com ele ligado, e aí a gente vai ter aqui muitos detalhes ali do computador de bordo do carro, e tenho a integração com celular, Android Auto, Apple CarPlay, pode fazer sem fio ou com fio, por isso tem o carregador por indução ali, e o próprio carregador tem até uma saidinha de ar-condicionado aqui, né, quando a gente está com a ventilação acionada do carro, lá no fundo tem um espacinho ali para ele ventilar, né? Isso aqui surgiu lá nos carros da Fiat, agora a Renault trouxe para cá e é bom que ela tenha feito isso. Câmera de ré, olha só, estou engatando aqui a ré, e aí eu tenho um certo atraso na câmera de ré. O carro tem sensor na frente e atrás, então ele deixa a tela da câmera menor e provê aqui os sensores do carro. A gente não vai ver isso funcionando porque eu estou com o carro parado. Linha de guia é dinâmica, mas é baixa qualidade a visualização que a gente tem. Então, ainda que o carro tenha a visão aqui no lado esquerdo,
eu tenho outra câmera no lado direito, isso facilita muito para a gente poder estacionar, tenho câmera na frente. Esse sistema todo, ele te ajuda bastante, é muito prático. Então você tem uma visão para cada lado do carro, não é uma visão 360 graus porque você vê uma câmera por vez, mas você tem essa possibilidade, isso facilita o teu uso. Só que as câmeras são de baixa resolução, então você não pode ficar se guiando só pela câmera, né? Porque daqui a pouco pode ser que de noite ou em alguma outra situação de visualização mais complicada, por exemplo, um dia de neblina, como é o que vai acontecer depois do nosso percurso, essa visualização ela pode ficar um pouco prejudicada. As câmeras podem ser melhoradas, não é um problema. Isso aqui, né, é uma evolução que o próprio carro pode ter. Além disso, aqui no volante eu tenho as aletas para troca de marcha, lembrando que a gente não está num câmbio CVT, esse câmbio ele é automatizado, então essas aletas estão aqui presentes. Agora a gente vai ali para trás para poder olhar um pouco sobre o espaço que esse carro tem. A versão Premier, ela tem aqui a ambientação, a luz ambiente, fica nessa porçãozinha aqui, ó, que a gente pode ver nesse detalhezinho aqui, mais em preto na porta, e essa luz ela é configurável, inclusive lá pela tela multimídia. Esse é um equipamento exclusivo da versão Premier. Agora, o som com 6 alto-falantes, aí ele já está presente também lá na versão intermediária Tecno, então a partir da versão intermediária você já tem um som melhor. A abertura da porta aqui atrás, ela é boa, mais para 90 graus do que para os 45, então tem um bom acesso, olha só, facilita para a gente poder entrar e sair do carro. Não repete aqui o acabamento suave ao toque, né? Plástico rígido aqui em toda a porta, pelo menos o trinco tem esse aplique, né, nesse tom mais metálico. Agora, padrão da categoria, nada que vá destoar, porque o plástico em si aparenta ser de boa qualidade. Eu acho que o banco é muito confortável para você sentar, porque ele tem boa inclinação. O pulso às vezes te deixa um pouquinho mais para frente, mas aqui não, aqui você fica mais acomodado. Então tem um conforto bom, ainda que o banco não seja tão anatômico, o conforto é bom. A movimentação de pés é adequada, e aqui uma coisa que é muito correta. Minha coxa aqui, ela está encostando no assento do banco. Então não é como aqueles carros que você senta com o joelho mais alto. Não. Aqui você vai sentar, vai se acomodar e vai ficar com a coxa encostando no banco, como tem que ser de fato. Então isso é bom porque te traz mais conforto. Você não fica, né, com aquela perna para cima para viajar. Passando para o outro lado aqui, eu quero te mostrar o seguinte. O console, a saída aqui tem então essas duas portas USB-C. Esse equipamento também está presente na Duster, inclusive na Duster Intense, que é a versão hoje intermediária, mas que é a porta de entrada lá na Duster. Aqui no Kardian também está nessas duas versões, intermediária e mais completa, e um porta-revista só no lado direito. Agora, o banco é legal também, porque ele repete esse aplique aqui com esse tom laranja junto com preto, e a ambientação desse carro, olha só que legal, ela é num cinza bem escuro. Não é em preto, não fecha tanto o ambiente, mas em compensação te dá um ar mais esportivo. E fica muito condizente com a proposta. Os carros da Renault estão vindo com essa ambientação, Duster também vem, e isso traz um pouco mais de sofisticação para o carro, ainda que seja só um tom, mas a gente se sente num carro um pouco mais interessante, mais instigante para a gente poder dirigir. A chave presencial desse Renault Kardian é este cartão aqui, padrão da Renault, está presente inclusive na versão topo de linha do Duster. Essa chave aqui, ela tem o sistema mãos livres, então eu não preciso tocar nos botões quando eu saio do carro. Basta que eu me afaste do veículo para que ele então já entenda que a chave vai estar mais afastada e ele já faz o travamento das portas. E aí com isso, se você está num dia de chuva, por exemplo, e quer entrar no carro, basta você chegar próximo do carro que ele já vai destravar. Outros carros, por exemplo, a linha Fiat, quando tem as chaves presenciais, ela tem um sensor aqui atrás, que você põe a mão aqui. A Toyota nem isso, e a Chevrolet também, você tem que pôr a mão e apertar aqui. Mas esse sistema da Renault é muito mais interessante, porque basta você se aproximar do carro para ele já estar com as portas destravadas. Você pode configurar isso, inclusive, se você quer que ela abra ou não. Porque daqui a pouco você pode chegar em algum lugar em que você não quer que o carro abra com a sua aproximação. Então você faz essa configuração. Mas é mais prático e isso facilita a tua vida. Agora a gente vai lá para frente, olhar um pouco do que é esse motor 1.0 turbo que a Renault colocou aqui no Renault Kardian. Por quê? Porque esse conjunto propulsor aqui, ele é um dos mais tecnológicos que a gente tem hoje. E assim como a Stellantis fez com seu 1.0 e 1.3 turbo, um com 4 cilindros, outro com 3 cilindros, a Renault fez o mesmo aqui. Então nós temos um motor 1.0 com 3 cilindros turbo.
Esse conjunto propulsor, junto com o 1.3, eles compartilham cerca de 70% dos seus componentes. E essa é a grande sacada de terem motores que são equivalentes dentro de uma mesma família, porque você tem mais escala de produção para esses componentes. E a gente tem aqui uma potência nesse carro que ela chega então a 125 cavalos de potência e uma força que pode chegar a 220 Nm de torque. Esses 220 Nm de torque, eles só são atingidos em rotações bem mais elevadas. No entanto, 200 Nm desses 220, ou seja, quase 90% da força, já está presente a partir das 1.700 e alguns quebrados de rotação, ou seja, talvez na primeira pisada, na saída, na arrancada em um sinal de trânsito, você já tem quase toda a força do carro disponível. Agora, em termos de tecnologias, a gente tem uma receita muito interessante aqui. Temos um carro, então, com um turbo, que trabalha com uma válvula Westgate eletrônica, ou seja, ela se ajusta à tocada do motorista. Se você está com uma tocada mais forte, ele vai colocar mais ar lá para dentro do turbo e o carro vai acelerar mais, ou, se não, ele vai colocar o ar suficiente para a sua tocada e ela trabalha com até 1.5 bar de pressão. Além disso, a gente tem aqui um aprimoramento nesse motor em que ele tem o cabeçote em formato delta e não quadrado, porque assim, num formato delta, ele tem menos massa, menos peso e chega na temperatura ideal de funcionamento antes. Outra questão é que ele tem injeção direta de combustível com o borrifador. A gente até pode ver isso aqui, ó. Olhando aqui nessa parte de cima, tá? A gente tem aqui, ó, a rampa da injeção de combustível e ali o bico injetor, a gente percebe que ele está bem no meio do cilindro. Então, com isso, a espuma, o spray, melhor dizendo, dentro do cilindro, ele é de uma maneira mais uniforme. Então, você consegue ter uma queima mais efetiva. Além disso, tem outras tecnologias que vieram lá da Fórmula 1 para esse motor. Dentro do motor, ali os cilindros, o entorno dos cilindros, eles têm um tratamento, bronzinas também tem um tratamento, então tem um tratamento de carbono, um outro material, enfim, tudo isso para reduzir o atrito e para aumentar a vida útil desse conjunto propulsor. Qual é a ideia aqui? De trazer menor consumo de combustível, reduzindo o atrito das peças móveis. Agora, quando a gente começa a falar do câmbio aqui do Kardian, talvez a gente vá entrar sim numa polêmica. É que esse carro, ele trabalha com uma caixa automatizada, não é uma caixa de marchas CVT, como é, por exemplo, na Renault Duster, e como é lá na linha da Fiat. Aqui a gente tem, então, na verdade, duas caixas, né, uma caixa dividida em duas, e um sistema de dupla embreagem. Então, tem uma embreagem para as marchas ímpares, outra embreagem para as marchas pares. Essa caixa, ela funciona muito bem. Muito bem, porque você não sente a troca da marcha, você praticamente não sente o carro mudando, alterando de rotação, ele é muito suave. E por que a Renault optou por esse conjunto de caixa para colocar aqui? Porque se entende que depois do câmbio manual, o conjunto automatizado é o que tem menos perda mecânica, perda no sentido, né, de eficiência energética, em que o carro possa gastar mais combustível ou demorar mais para fazer uma troca. Aqui não, ela é muito instantânea e muito rápida. Claro que a gente já tem um histórico aqui no Brasil de que essas caixas são problemáticas, quando elas vieram o Power Shift, enfim. A diferença aqui é que lá no Power Shift, o conjunto de embreagem ele dava problema, porque entrava uma água na caixa de câmbio, então tinha esse problema. Aqui, esta caixa, ela não é seca, a embreagem, né? A embreagem ela é banhada em óleo. E a Renault promete que esta embreagem vai ter um conjunto durável por toda a vida útil do carro. Então, essa ainda é, digamos assim, uma aposta, isso a gente vai precisar ver na prática. Agora, esse carro ele foi testado, ele foi verificado, certificado por milhares de quilômetros. Além disso, essa caixa ela está em outros carros da Renault que não são vendidos aqui no Brasil. O Alpine, outros modelos lá fora. Então, já tem um histórico da Renault com esse tipo de câmbio. Então, por isso, a aposta foi feita aqui. Além disso, a gente tem também, né, como eu falei lá dentro, a possibilidade de fazer a troca das marchas naquelas aletas atrás do volante, em que você pode interagir um pouco mais com o carro. Começando então o nosso percurso aqui com o Kardian, botão de partida, joystick muito legal essa ideia aqui, ó, traz para cá e vem mais uma vez, para que ele possa então iniciar o percurso. E aí, né, com a direção elétrica fica muito mais fácil, até porque ele solta o freio de mão automático. A gente começa aqui por esse
percurso aqui de pedra, né, que a gente sempre faz, e já dá para perceber logo de cara uma suspensão firme, ó. Ó, interessante que a gente consegue perceber que o carro passa com muita solidez por cima de todos esses obstáculos. Se a gente comparar dentro da própria Renault, é uma suspensão muito mais consistente, muito mais sólida do que lá do compacto Kwid, e ao mesmo tempo com um acerto mais esportivo do que se a gente comparar com a Duster, que a Duster também tem uma boa suspensão, mas lá é aquela ideia do SUV padrão. Então, ainda que ele passe com tudo isso com muita valentia, né, a gente sente ela mais firme, mais ajustada, mais assentada, mais própria para uma tocada um pouco mais esportiva, como esse carro aqui se propõe. Para a gente poder fazer o acesso numa rua, mesmo movimentado como está agora, não é tão difícil assim no Kardian, porque a resposta dele é instantânea, a ponto dele conseguir nos entregar aí cerca de 90% do seu torque abaixo das 2.000 rotações. Então, olha só. Ó, primeira arrancada já faz o carro andar bem, já faz o carro acelerar mais. Em termos de alinhamento e a posição aqui do condutor, o carro é muito correto, porque aqui, ó, meu nariz está na reta do símbolo da Renault, talvez um dedinho, né, mais para cá, para a esquerda, mas no padrão de todos os outros carros. E aí eu tenho, né, as minhas mãos voltadas aqui para o volante, meu nariz na reta também do painel, na reta da instrumentação digital que esse modelo aqui tem. E aí o acesso para os comandos do carro fica muito facilitado, porque as alavancas também estão na posição correta. Quando o volante está na linha reta, como agora, por exemplo, eu consigo saber o que elas fazem aqui, né? Então isso é interessante. No lado esquerdo, o padrão Renault, com os botões do controle de cruzeiro, do limitador de velocidade, também do controle de cruzeiro adaptativo, aqui para a gente poder interagir com o painel no lado direito. Então isso tudo é facilitado. E quem já conhece Renault, quem já tem Renault, também vai se achar fácil aqui com esse comando satélite. Eu agora que estou usando, por exemplo, uma Duster todos os dias no meu trabalho, já me acostumei, então é uma coisa já intuitiva, você já sabe onde é que está o botão, não precisa nem olhar para ele. Então isso tudo está fácil, assim como o ar-condicionado também, e a própria mídia, e esses outros dois botões aqui mais na direita, que a gente vai ver daqui a pouquinho mais para que eles servem. Mas um detalhe, né, que eu falei do Kardian, é que o carro acessa bem rua e ele vira bem também, ó. É aquele carro padrão que não nos exige tanto esforço, não tem aquele corpão grande, imenso. Aqui no paralelepípedo, novamente, a gente sente de novo essa suspensão firme. Passa um pouquinho assim da imperfeição para cá, mas eu acho que isso é um pouco por conta da roda aro 17 que esse carro tem, né? Então a gente sente mais o paralelepípedo quando a gente está cruzando por esse tipo de rua do que quando a gente está na Duster, por exemplo, que tem aquele pneu mais alto, enfim. Para fazer o acesso aqui nesse outro ponto, nessa outra via que ela é mais estreita, né, um ângulo mais fechado, ó, fácil também porque a direção elétrica do carro é simples, muito tranquilo da gente poder manusear com ele. Então não é um carro que fica difícil da gente poder controlar. Agora o aclive, eu estou aqui a 30 km por hora, quase 40, 38 agora, velocidade constante, ó, vou pisar fundo na subida, subiu bem, mais sense, estou passando para o Sport agora, e ele segue ganhando velocidade e sobe muito bem com aclive. Agora para fazer aqui o acesso na via mais movimentada, olha, até vou dar sorte porque parou de passar carro, mas olha só, o motor responde bem, eu já consigo acessar bem aqui as faixas mais da esquerda, que é o caminho que eu vou pegar. E hoje, inclusive, num dia de muita neblina aqui em Porto Alegre, esses dias de julho que estão superando um pouco as expectativas aqui depois da enchente, olha só, não dá nem para ver o viaduto aqui na frente. Mas para falar do Kardian, que é o que nos interessa, esse motor Renault 1.0 turbo, ele anda super bem, ele tem a mesma agilidade, ou uma agilidade equivalente ao motor 1.0 GSE da Stellantis, que está lá no Pulse, enfim. Só que aqui na Renault, o desenho é ao estilo peculiar da marca. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem um carro que tem acelerações mais progressivas, uma suavidade um pouco maior. Não é exatamente aquele desenho que a gente vê às vezes lá na Stellantis, que você aperta e ele já te entregue e te passa essa sensação, passa esse soco para cá para dentro. Aqui no Kardian tem mais suavidade, tem mais linearidade. Agora a gente vai ver um pouco da imperfeição aqui. Vou passar aqui a 45 nessa faixa de pedestres elevada. Ó,
Senti uma suspensão que foi quase no limite dela, mas que passou com valentia, passou com capacidade por aqui. Então é um tipo de obstáculo que não assusta tanto o Renault Kardian. A mesma coisa a gente deve ver agora aqui na lombada, que a gente vai enfrentar. Eu vou tentar passar também nessa mesma faixa aqui dos 40 km por hora, para a gente poder ver um pouco do limite do carro. Vou baixar um pouquinho aqui, 42, 41. Também passa com valentia, passa com muita capacidade. Outro assistente útil dentro da cidade é o alerta de ponto cego. Ele vai acender aquela luzinha ali, ó, acendeu. Ele acende aquela luzinha ali no espelho retrovisor, aquele triângulo, quando tem um outro veículo se aproximando. E se você dá a seta, quando esse alerta está aceso, ele vai piscar ali. Então ele vai emitir um aviso sonoro para que você não faça a manobra. Então, dá para perceber que esses sistemas funcionam todos aqui. Bom de arrancar no sinal também, ó. O motorzinho responde super bem, gostoso de dirigir o carro, muito bom de andar. E o banco, ele te apoia com uma experiência um pouco diferente. Enquanto lá na Duster a gente tem aquela ideia de ter um banco maior, um sofá, ele mais largo, aqui com esse apoio na lateral, você se encaixa bem aqui. Ele não é apertado, vamos dizer assim, como outros carros, mas você fica bem encaixado. E ainda, ó, que eu jogue o carro para um lado ou para o outro, o meu corpo aqui dentro não mexe tanto. Então, qual é a vantagem disso? É que se você está fazendo curva, se você vai virar uma esquina, por exemplo, ou vai fazer uma curva um pouco mais agressiva, o teu corpo pouco inclina aqui dentro do carro. Isso é muito bom, é muito adequado a postura. E você senta numa posição mais elevada em relação ao painel, em relação à ambientação toda do carro. O que eu falei das rodas 17, agora nesse asfalto que está com bastante imperfeição aqui, ó, a gente já começa a sentir um pouquinho mais, quando bota a roda do carro em cima da imperfeição. Mas também tem um outro detalhe aqui, que a ideia do console elevado é legal, dá um charme pro carro, fica com a alavanca próxima da gente, e nem teria como ser diferente um outro console baixo, por exemplo, como é na Duster, ou na própria Duster manual, porque a alavanca lá é mais comprida e aqui é só um joystick. Então a solução aqui, ela precisa ser assim. Agora, tira um pouquinho do espaço para as pernas, porque quando você está andando, por exemplo, com um controle de cruzeiro, que você vai tirar o pé do acelerador, ele vai tirar um pouquinho do espaço e vai fazer o mesmo aqui do outro lado. Quando você tiver, por exemplo, com um passageiro dentro do carro, ele vai acabar com a perna aqui. Aquela mesma ideia do Fastback que a gente já viu aqui, que também tem esse tipo de console mais elevado, ele também acontece a mesma situação. Então, mas aí também a gente fica pensando, também não daria talvez para ser diferente por conta aqui, desse sistema do joystick. Agora, eu noto o seguinte, que se a gente for comparar com o console que a Fiat fez lá para o Fastback e para o Pulse Abarth, esse aqui não tira tanto espaço. E a gente tem aqui dentro um painel de linhas horizontais com esse material suave ao toque, em que a gente não percebe rebarbas, percebe qualidade no painel. Então, quando a gente está em situações de trânsito, como agora, por exemplo, nos dá uma ideia de que está num carro correto, nos dá uma ideia de que a gente está num carro que tem um bom acabamento e não está num carro pelado, vamos dizer assim. Em termos de isolamento acústico, alguma coisa do ônibus, alguma coisa dos carros de fora a gente acaba escutando aqui dentro, e eu percebo que isso ocorre também na Duster quando a gente compara com outros modelos de carros atuais que são mais silenciosos. Aqui no Renault a gente sabe que o isolamento acústico, comparado com esses outros carros atuais, ele não é tão correto assim. Mas assim, não é nada que vai te incomodar aqui dentro, nem nada. Apenas eu que estou sendo exigente, porque no atual momento os carros realmente, todos eles estão muito silenciosos, então a gente tem que comparar com os carros atuais, Mas se for ver com carros de 8, 10 anos atrás, está muito bom esse aqui. E tem um ronquinho aqui, ó, gostoso da gente sentir, Isso é bom, isso é interessante, dá um apelo um pouco melhor para conduzir esse carro. A gente está rodando com esse carro desde ontem aqui e eu tô com 12,6 km com litro de média. Vamos ver se eu tenho aqui um odômetro. Rodei 60 km, Ferlaut e eu, na verdade, rodamos 60 km aqui com o Renault Kardian. E a média está em 12,6 km com litro apenas de uso urbano, não rodei na estrada ainda. Então agora quando a gente sair
para o nosso trecho rodoviário, a gente já tenta observar um pouco mais como é que ele vai se comportar em termos de consumo. Vocês viram aí que ele deu um barulho aqui. Vou usar o áudio aqui das câmeras que estavam gravando, que o celular não estava gravando na hora. Por quê? Porque foi o alerta de frenagem automática que freou o carro para mim, porque eu estava pensando na gravação e me desatentei do trânsito. Então o carro freou aqui para mim e me deu o alerta. Isso é muito bom e essas assistências eu vou explorar agora no nosso percurso rodoviário. Começando o nosso trecho rodoviário, então, aqui todo aquele conjunto de assistências que essa versão Premier do Kardian tem, aqui ó, o alerta de ponto cego, deixa eu deixar o concorrente passar aqui do nosso lado, o Fiat Pulse, ó, de novo, mas ele é um pouquinho tardio, tá? Eu acho que ele deveria entrar um pouquinho antes, esse alerta de ponto cego, mas tá ali, mostrou, cumpriu com a sua função. Posso também utilizar aqui o controle de cruzeiro, então ele já está armado, aqui o limite é 80 km por hora, e eu vou então, ó, já programei aqui para ele andar a 80 km por hora, numa distância média para baixo. Então olha só, ele vai andar a 80 km por hora até encontrar outro carro aqui na nossa frente, e aí já vai começar, como ele está fazendo agora, a fazer a redução de velocidade, sem que eu ponha meu pé no acelerador, e mantendo essa distância intermediária que eu programei para o carro da frente. Posso diminuir a distância para a gente deixar na menor possível? E aí o que vai acontecer? Ó? O Kardian vai manter então esse espaço em relação a esse Onix branco que está aqui à nossa frente. E esse é o controle de cruzeiro adaptativo que está aqui nesse Renault Kardian, né? Nessa versão Premier que a gente tem. Se por acaso, né, o trânsito fluir na nossa frente, ou, por exemplo, eu fizer uma mudança de faixa, como é o que eu vou fazer agora em seguida, para cá, para a esquerda, ó, que está andando mais, o que vai acontecer? Ó? O carro vai ganhar velocidade sozinho, não botei meu pé no acelerador, e vai acompanhar o fluxo até os 80 km por hora. E ainda assim fazendo correções, né? Porque o carro acelerou, mas freou aqui na frente, o EcoSport. E ali o Kardian está mantendo aqui a distância. Eu gostei porque, como esse motor aqui acelera bem, ele já faz retomadas instantâneas, então o carro consegue atender bem quando libera o trânsito na frente, o radar é rápido, a resposta do sistema em si é rápida e a gente tem uma condição mais dinâmica aqui para esse modelo. Outra situação que a gente tem é o alerta de colisão frontal, que eu já mostrei um pouco ali atrás, mas ele vai fazer o quê? Ele vai atuar sobre os freios para que o mínimo toque aumente a carga. Então eu vou fazer o seguinte, tá com neblina, mas eu ainda tenho uma condição de visibilidade aqui. Vou acelerar em cima dessa tracker aqui na frente. Ó. O que a gente percebeu aqui então? Que o carro deu um alerta sonoro e também deu um alerta visual aqui para o motorista, né? Ainda que meu celular tenha caído ali durante a gravação. Mas a ideia é exatamente essa, então ele já vai pré-condicionar os freios para que quando você der um toque no freio, ele já vai produzir um efeito maior de frenagem. Rodando na estrada, a gente também pode experimentar um pouco mais do desempenho desse Renault Kardian. Então vou fazer o seguinte, vou baixar para os 60 km por hora e vou acelerar até os 100 no modo Eco, para a gente poder fazer essa comparação. 60 agora, 61, 60, apertei fundo, tem um segundo estágio no acelerador, afundei o pé até o talo agora, 88, 93, 100. Boa aceleração, boa retomada, mas como eu disse lá dentro da cidade, naquele desenho da Renault, que é um pouquinho mais progressivo e não te joga para trás, como acontece, por exemplo, em outros carros que a gente já viu. Então agora eu vou tocar aqui no modo Sport do MySense na tela, já muda ali o desenho, ele já fica em vermelho. Então, ó, 60, apertei fundo até o segundo estágio, senti que ele melhorou um pouquinho, mas não foi tanto assim que ele melhorou e beleza, manteve a velocidade mais alta, manteve o giro mais alto também. Achei interessante, mas achei com muita característica da Renault aqui. Porque a aceleração é mais linear, não é aquela coisa que te joga, que te dá soco. Você vai ter uma outra experiência típica do padrão da Renault. Agora, nessa tela do painel, eu posso alternar aqui entre algumas telas. Eu vou ter aqui a tela do contagiros, por exemplo. Eu vou ter a tela mais minimalista e também a outra tela aqui das assistências. E essa tela é interessante porque ela começa a aparecer ali no painel
o número de segundos que eu tenho em relação ao carro da frente. Ó. Então está em 2.3. Se eu apertar mais fundo, ó, ele vai diminuir o espaço de tempo que eu tenho ali e fica, inclusive, vermelhinho. E aí vai me mostrando, por exemplo, o número de segundos que eu tenho de distância entre um carro e outro. Esse câmbio automatizado aqui, ele também tem um comportamento muito interessante quando a gente está dirigindo com o Kardian na estrada, porque ele tem trocas de marcha, e dentro da cidade também, não falei isso lá, mas vou reforçar aqui, ele tem trocas de marcha muito instantâneas. Então, eu estou no modo Sport. Se eu preciso fazer uma ultrapassagem, olha só, ele já me entrega força, faz uma troca muito rápida e imperceptível. Então, você não percebe dentro do carro, você não sente tranco, você não sente nenhuma situação de troca, e não fosse pela instantaneidade da troca, talvez você até fosse imaginar que você está num câmbio CVT. Tal é a suavidade em termos de trocas de marcha que esse carro faz. É que nem aquele Power Shift da Ford, que quando você dirige um Power Shift bom, ele é muito bom. Eu diria que é o melhor câmbio automático, ou automatizado no caso, mas é o melhor sistema de trocas em que você não põe a mão para fazer a troca, é o câmbio automatizado. Ele é o que tem a melhor sensação, porque você faz a troca, sente a troca, mas ela não te dá tranco, não dá nada. Então, muito bem casado, muito bem ajustado. Agora eu continuo no modo Sport, eu vou entrar a 70 km por hora aqui nessa alça de acesso no viaduto, ó, porque eu quero testar o carro um pouquinho no limite dele, muito bom de curva, pouca inclinação, muito gostoso, muito gostoso. Eu vou deixar aí até o fim da curva e vou jogar, muito bom. O carro faz curva muito bem. Eu diria até o seguinte, que comparado com o Fiat Pulse, talvez o Fiat Pulse tenha um detalhe a mais em termos de esportividade e de dureza e de firmeza, que aqui no Kardian tem mais voltado na suavidade. Lá no Fiat Pulse a gente sabe que ele tem uma barra diferenciada lá na frente, enfim. Aqui no Kardian é um pouquinho mais suave, como todo carro é, mas olha só, ainda assim o carro é muito bom para fazer curva, muito gostoso. Pneu 17 ali sente quando tem imperfeição, e nesse asfalto esburacado e desnivelado é assim, ó. Mas o carro é muito gostoso de dirigir, muito bem acertado. Quem gosta de uma tocada mais forte também vai se encontrar super bem aqui nesse Renault. O consumo rodoviário ficou na casa dos 16 km com litro, mas pode ir um pouco além. Somados prós e contras, temos um carro excelente. Um carro bom de dirigir, um carro com uma dinâmica aprimorada, um carro com soluções inovadoras, um carro moderno com plataforma atual e um desenho totalmente novo. Por isso a aposta da Renault em cima do Kardian. Detalhezinhos como as câmeras e outras soluções podem ser aprimorados. E está aí para isso, exatamente por isso que, né, a gente consegue trazer todas essas informações aqui. Agora, efetivamente, o carro é muito bom e é muito gostoso de dirigir. E a gente entende que temos um bom concorrente aí para entrar no segmento dos crossovers. Ainda que as marcas chamem esse segmento aqui de BSUV, aqui no canal do Veículos e Velocidade a gente entende que se trata de um crossover. Até porque se a geração atual do Sandero vendida fora do país fosse ser comercializada aqui, a gente teria, assim como Argo e Pulse, teríamos Sandero e Kardian. Mas por enquanto temos apenas o Kardian, se é que não teremos ele para sempre, não teremos o Sandero aqui. Mas aí são outros capítulos que a gente vai vendo ao longo do tempo. Se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Te inscreve também no perfil do Marcos Cada 1.8. Acesse o site eudirijo.com.br. Tchau e até uma próxima. E daí, pessoal, o que acharam? Lindo, né? Muito bem. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Nós, toda semana, temos novidades sobre a indústria automotiva no Veículos e Velocidade. Deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos, as pessoas das suas relações, e não se esqueçam de acionar as notificações através do sininho, para que você sempre seja notificado quando tiver mais uma matéria tão bonita quanto essa no nosso canal do Veículos e Velocidade, aqui no YouTube.